Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi, segunda quinta-feira depois da solenidade de Pentecostes. Que nesta solenidade do Santíssimo Sacramento, do corpo e do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, aprendamos a adorar ao Santíssimo Sacramento com todo o fervor. É Cristo Senhor presente na Eucaristia. O precioso, admirável banquete, como comenta São Tomás de Aquino, o doutor angélico. Adoremos o precioso, admirável banquete. O unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza, para que, feito homem, dos homens se fizesse deuses. Assim, tudo quanto assumiu da nossa natureza humana, empregou-o para nossa salvação. Seu corpo, por exemplo, ele o ofereceu a Deus Pai, como sacrifício no altar da cruz, para nossa reconciliação. Seu sangue ele o derramou, ao mesmo tempo, como preço do nosso resgate e purificação de todos os nossos pecados. Mas a fim de que permanecesse para sempre entre nós o memorial de tão imenso benefício, ele deixou aos fiéis, sobre as aparências do pão e do vinho, o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Ó precioso e admirável banquete, fonte de salvação e repleto de toda suavidade. Que há de mais precioso que este banquete? Nele já não é mais a carne de novilhos e cabritos, que nos é dados a comer, como na antiga lei, mas é o próprio Cristo verdadeiro Deus, que se nos dá em alimento. Padroeiro, haver algo de mais admirável que este sacramento? De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este. Nele os pecados são destruídos, crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada de todos os dons espirituais. Adoremos a Cristo Senhor no Santíssimo Sacramento e vamos se santificar, se renovar e chegar sempre mais à perfeição em Cristo Senhor. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, no primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade.
Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Seguiam. E dizei ao dono da casa em que ele entrar. O mestre manda dizer: onde está a sala que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente boa, no Evangelho, nesta solenidade do Santíssimo Sacramento, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos indo preparar para a festa da Páscoa, naquela quinta-feira santa, como o nosso Senhor Jesus Cristo mandou 2 dos seus discípulos irem arrumar os preparativos para a Páscoa. E eles o foram arrumar os preparativos para a Páscoa. E arrumando os preparativos para a Páscoa, o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia naquela quinta-feira santa. Instituindo a Eucaristia, todos comeram do pão e do vinho, que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia naquela tarde santa. E ao mesmo tempo, depois que o Senhor instituiu a Eucaristia, o Senhor fala de sua glorificação, na qual, nesta metáfora no final do Evangelho, na qual o Senhor disse: não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Nesta perícope, gente boa, o nosso Senhor Jesus Cristo está falando de sua glorificação, até o dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. E todos nós vamos beber do vinho novo no reino de Deus. Que Cristo Senhor é glorificado e nele todos nós se glorifiquemos. Mas vamos arrumar os preparativos para a Páscoa. Como o nosso Senhor Jesus Cristo enviou 2 de seus discípulos aqui no Evangelho segundo São Marcos, hoje somos todos nós que somos enviados para preparar o lugar para a festa. Em nosso cotidiano,
as pessoas estão preparando para a festa que o nosso Senhor Jesus Cristo mandou os seus discípulos arrumarem. As ruas enfeitadas para o Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo passar na procissão do Santíssimo Sacramento. Que maravilha! Jesus, no Evangelho, enviou 2 de seus discípulos para fazer os preparativos para a festa. E hoje, as pessoas em suas paróquias, em suas comunidades, fazem os preparativos para a festa do Santíssimo Sacramento, que Jesus vai passar na Eucaristia. Preparemos para a Páscoa. Sigamos o Senhor e adoremos o Senhor no Santíssimo Sacramento. E assim, voltando na literatura do Evangelho, as pessoas hoje se preparam em suas paróquias, em suas comunidades. E esses 2 dos discípulos que o Senhor enviou naquela quinta-feira santa para preparar o lugar para a festa, estes 2 discípulos hoje somos todos nós, são todos os fiéis se preparando para a festa da Santíssima Eucaristia. As pessoas se preparando os enfeites. E lá, os 2 dos discípulos fizeram como o nosso Senhor Jesus Cristo havia dito. Saíram e prepararam o lugar para a festa da Páscoa. E preparando o lugar para a festa da Páscoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, na mesa com os seus discípulos, instituiu a Santíssima Eucaristia. Estavam comendo na mesa naquela tarde santa e o Senhor, primeiramente instituindo a Eucaristia, pronunciou a bênção, partiu o pão e distribuiu a todos. Tomai, isto é o meu corpo. E hoje todos nós participemos dessa festa. E essa festa, todos os dias, nas celebrações eucarísticas, enquanto o presbítero preside a Eucaristia e consagra a Eucaristia. E Jesus na mesa com os seus discípulos abençoa o pão e distribui, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E em seguida, o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter partido o pão e dado graças, o nosso Senhor Jesus Cristo deu graças e entregou a todos a beberem o cálice. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por todos. O Senhor institui a Eucaristia. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo institui a Eucaristia, o nosso Senhor Jesus Cristo fala de sua glorificação. Enquanto ele fala: beberei do vinho novo no reino de Deus. Está falando de sua glorificação. O nosso Senhor Jesus Cristo mandou 2 de seus discípulos arrumar os preparativos para a festa da Páscoa, e eles o arrumaram. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo institui a Santíssima Eucaristia. Instituindo a Santíssima Eucaristia, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua glorificação. E anunciando a sua glorificação, falando do vinho novo no reino de Deus, todos eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. E bem sabemos que já era na noite daquela quinta-feira santa,
que esta solenidade hoje do Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é uma continuação de Quinta-feira Santa, na qual o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, que nós vimos aqui no Evangelho de hoje, segundo São Marcos, que São Marcos nos conta. O Senhor instituiu a Eucaristia e, como bem sabemos, instituindo a Eucaristia, o Senhor instituiu o sacerdócio ministerial, lavou os pés dos seus discípulos e instituiu o novo mandamento. E hoje, neste dia santo, nesta quinta-feira da solenidade do Santíssimo Sacramento, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo institui a Santíssima Eucaristia, que todos nós recebemos o seu corpo e o seu sangue. Adoremos a Cristo Senhor no Santíssimo Sacramento. E vamos preparar para a festa que as pessoas estão preparando ou já prepararam pelo mundo afora, em suas paróquias, em suas comunidades. E como Jesus enviou 2 dos seus discípulos, hoje em cada paróquia, em cada comunidade, as pessoas preparam bem para a festa com muita alegria. Preparemos para a festa da Páscoa, preparemos para a festa da Santíssima Eucaristia. Adoremos a Cristo Senhor no Santíssimo Sacramento. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos se preparem para a festa e adorem o nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos preparados para a festa. Adoremos a Cristo Senhor no Santíssimo Sacramento e estejamos rezando uns pelos outros.